Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Serverless Roadshow. Meu nome é Rafael Lima, sou arquiteto de soluções Enterprise aqui na AWS e nessa sessão vamos falar um pouco de segurança em Serverless. Bom, nenhuma conversa de segurança está completa sem isso, não é? chmod 777. Quem nunca aqui fez isso antes? Todos nós sabemos o que isso faz. Ele dá a qualquer usuário ou grupo a capacidade de leitura, gravação ou execução em seu arquivo, o que é uma péssima ideia para a segurança. Isso é algo que você precisa se preocupar quando você está criando e implementando aplicações em servidores. E a boa notícia é que com aplicações serverless, você não precisa gerenciar a infraestrutura, o sistema operacional, o sistema de arquivo ou até mesmo as permissões de arquivos. Falando um pouco agora de segurança em arquitetura serverless, por onde começamos, não é? Nesse exemplo, nós temos uma aplicação de página única, por exemplo, utilizando React ou Angular, ou outra coisa armazenada no Amazon S3 e entregue globalmente com o Amazon CloudFront. Suas APIs de microserviços são expostas utilizando o Amazon API Gateway e cada API aponta para o seu microserviço específico em execução como uma função do AWS Lambda. E aí, finalmente, alguns microserviços têm seu próprio armazenamento de dados independente. Nesse caso, nós temos dois exemplos, um com o Amazon DynamoDB e outro com o Amazon Aurora Serverless, compatível para MySQL ou Postgre. Agora, por onde começamos se queremos proteger esse aplicativo? Bom, algumas falhas de segurança, na grande maioria das vezes, se resumem a duas áreas fundamentais: problemas com identidade e falta de controle de segurança em várias camadas. Então, vamos começar com o primeiro, né? Identidade, ou especificamente autenticação. Se você quiser autenticar um usuário, então você vai precisar primeiro de um diretório ou um banco de dados de usuários, certo? Na AWS, nós temos o Amazon Cognito, que é um serviço serverless totalmente gerenciado pela AWS, que vai fornecer mecanismos de identidade para você. O Amazon Cognito, ele vai prover autenticação, autorização e gerenciamento de usuários. Com o Amazon Cognito, você não vai precisar se preocupar com a manipulação segura de senhas, como o SRP. Você já tem isso nativo do serviço. Você consegue escalar para centenas de milhões de usuários. Você consegue criar políticas de senha para os seus usuários, MFA, habilitar Multi-Factor Authentication. Ele já é compliance com as principais certificações do mercado, como RIPA, PCI DSS, ISO, SOC. Suporta os padrões como OAuth 2.0, SAML 2.0, OpenID Connect. Caso você queira, você também tem uma interface de usuário de web já incorporada e personalizável, que você consegue utilizar no Amazon Cognito, sem você ter que codificar nada para isso. Ou seja, o que isso significa? Que você vai poder focar mais tempo de engenharia no seu código e nas funcionalidades do aplicativo, ao invés de se preocupar com um serviço de autenticação de identidade como todo. O Amazon Cognito ele possui dois componentes principais: o Cognito User Pools e o Cognito Identity Pools, ou grupos de usuários e grupos de identidade. No Cognito User Pools, você vai ter especificamente o diretório dos seus usuários. Ele vai fornecer os perfis para gerenciar os usuários. Ele vai lidar com as interações com os identity providers para você. Você consegue logar o usuário e senha através do Cognito, ou você consegue delegar ou federar outros identity providers de terceiros, como por exemplo Google, Facebook, Amazon, Apple. Você consegue federar com SAML. E também o Amazon Cognito ele vai fornecer para você tokens no padrão de OpenID Connect e o Auth 2.0. Já na parte do Identity Pool, você também consegue
utilizar a autenticação, delegação ou federada do Amazon Cognito ou de terceiros, mas especificamente você vai utilizá-lo para fornecer credenciais da AWS para acessar recursos em nome de usuário. Ele vai oferecer suporte a regras para mapear usuários para diferentes funções do IAM. No Cognito, ele trabalha com gerenciamento de tokens WebJSON ou tokens JWT. Ele trabalha basicamente com 3 tipos de token, conforme definido pelo padrão de OpenID Connect. O primeiro é o Identity Token, ou o token de identidade. Com esse token, você pode utilizar ele para autenticar o usuário e nele vai conter algumas reivindicações ou claims sobre a identidade desse usuário autenticado, como por exemplo nome, e-mail, número de telefone. Já o Access Token ele é utilizado para autorização das chamadas de API. Então ele vai ser utilizado para autorizar requests na sua API baseado em escopos personalizados, de recursos protegidos por acesso específico. Ou seja, se você tem algumas APIs que um grupo de usuário em específico com esse escopo pode acessar, você consegue definir isso no Access Token. Temos também o Refresh Token, que basicamente ele é utilizado para obter um novo ID Token ou um novo Access Token. A razão pela qual isso importa em aplicações serverless é que esses tokens estão simplificando a identidade para desenvolvedores e permitindo que de forma simples passe o contexto do usuário para outros serviços, para que outros desenvolvedores possam facilmente obter esses contextos de usuário. O token JWT, ou JOT, como é chamado, eles são, como eu falei, claims ou reivindicações em JSON, verificadas criptograficamente e que não podem ser alteradas. Os tokens JWT, eles são compostos de 3 camadas, que são codificadas em Base64, concatenadas por um ponto, como vocês podem ver aqui no exemplo, para deixar bem claro, você tem essas 3 camadas concatenadas por ponto. Cada camada tem um fim específico. Esse é um exemplo de um Identity Token. Na primeira camada, que é o header, ele basicamente é um ponteiro para a chave usada para assinar o token e o algoritmo de assinatura. Já o payload, ele é basicamente o miolo do token, é onde vai conter os claims de identidade. Aqui você pode definir vários claims da forma que desejar também, como por exemplo, e-mail, nome de usuário, plano de assinatura, status, qualquer atributo personalizado que você consegue colocar aqui no Cognito. E finalmente, nós temos a assinatura. A assinatura é usada para verificar se a mensagem não foi alterada ao longo do caminho. E no caso dos tokens assinados com uma chave privada, também pode verificar se o remetente do JWT é quem diz que é. No nosso caso, um Cognito User Pool. Se esse token ele for verificado, então a gente pode confiar nos claims listados no payload. Então, basicamente, a nossa arquitetura vai ficar assim, com o Amazon Cognito tomando conta da parte de identidade. Partindo para o próximo serviço que vamos falar agora, protegendo o API Gateway. Em nossa arquitetura existem vários componentes que podemos proteger. Então, vamos começar pela API, porque ele basicamente é a porta de entrada para os nossos aplicativos. O API Gateway e o AppSync também, eles oferecem suporte a vários autorizadores para controlar o acesso às suas APIs, incluindo AppKeys, AWS IAM, OpenID e até mesmo Cognito User Pools. Vamos focar e dar uma olhada no Cognito User Pools. Como eu disse, o API Gateway ele tem 3 tipos de autorização que podemos incluir. Os pools de usuários do Cognito, o IAM e o Lambda Authorizer. Os authorizers de grupo de usuário, simulando aqui uma aplicação mobile, o fluxo vai funcionar basicamente assim. A aplicação mobile vai fazer uma requisição para o Amazon Cognito para autenticar o seu usuário.
com usuário e senha. O Cognito vai devolver os tokens JWT, dos quais a gente comentou anteriormente. Tendo os tokens em mãos, a aplicação vai fazer uma chamada para uma rota do API Gateway, um recurso do API Gateway, informando esses tokens. O API Gateway ele vai validar o Identity Token. Validando o Identity Token, né, que ele pode confiar nos claims, e ele vai chamar a função lambda que está listado nessa API. Chamando a função lambda, o lambda vai executar e porventura chamar um Amazon DynamoDB, por exemplo. Já se a gente utilizar autorização baseado em IAM, o fluxo vai funcionar basicamente desta maneira. Continua a aplicação autenticando no user pool do Cognito. Cognito devolve os tokens JWT. Daí a aplicação vai fazer uma chamada para o Identity Pool do Cognito, solicitando credenciais da AWS. O Cognito, por sua vez, vai validar o token de identificação para saber se veio do user pool de fato. Validando isso, ele vai devolver credenciais temporárias da AWS, ou seja, Access Key, Secret Key e mais algumas informações de expiração e tudo mais. Com essas credenciais em mãos, a aplicação vai chamar algum recurso do API Gateway. O API Gateway vai verificar a política de IAM para essas credenciais, certo? Se tiver o acesso que precisa ser feito, ele vai autorizar e chamar, invocar a função lambda, que porventura vai chamar um Amazon DynamoDB. Esse é um exemplo de política do IAM baseado em função, ou role, né? Então, nesse exemplo, nós podemos ver aqui que ele está permitindo que seja feito um invoke de execute API no recurso. Aqui é um API Gateway em todos os resources no barra aqui do API Gateway. Porém, ele está dando um deny explícito para o barra asterisco, barra post, locations, barra asterisco. Ou seja, com exceção dessa regra aqui embaixo, ele vai conseguir invocar qualquer rota, qualquer recurso no API Gateway, com essa policy. Indo aqui para o nosso último exemplo de authorizer, nós temos os custom authorizers, que na verdade você vai colocar um lambda, uma função lambda para fazer uma autorização customizada. Como que isso vai funcionar? A aplicação mobile vai se autenticar da mesma forma no Cognito ou em qualquer Identity Provider. O Identity Provider vai devolver tokens personalizados. A aplicação mobile vai enviar esse token personalizado para o API Gateway, chamando uma API. O API Gateway possui um mecanismo de cache, onde ele vai verificar se já foi autorizado, se já foi autenticado esse tipo de chamada. Se já foi autorizado, ele não vai executar o lambda, isso para evitar que um fluxo seguinte seja executado. Caso contrário, ele vai executar essa função lambda. Esse lambda, por sua vez, ele tem a obrigação de validar o token. Então, ele vai validar o token com o Identity Provider para saber se foi de fato autenticado. Feito isso, ele precisa gerar e devolver políticas do IAM do usuário, para o API Gateway entender o que ele pode fazer ou não. Devolvendo isso, o API Gateway ele vai validar essas permissões do IAM. Validando, ele vai seguir o fluxo invocando a função lambda e chamando o Dynamo. Entrando aqui em mais recursos de segurança do API Gateway, no API Gateway também é suportado validações básicas de solicitação, como por exemplo parâmetros na URI que você consegue deixar required ou não, como por exemplo query string ou headers, né? Você pode colocar no API Gateway se você quer que seja obrigatório passar esses parâmetros e os valores sejam brancos ou não. Você também consegue definir o payload de solicitação aderindo a modelos de requests JSON.
Ou seja, você consegue configurar no seu método um JSON Schema Request Model, né, validando o formato de payload na sua API. Isso evita que você faça esse tipo de validação para sua aplicação depois de passar pelo API Gateway e garante uma camada a mais de segurança. Um outro recurso do API Gateway é a possibilidade de habilitar o CORS, Cross-Origin Resource Sharing, traduzindo aqui o compartilhamento de recursos de origem cruzada. Isso é um recurso de segurança de navegador antigo que restringe as solicitações HTTP de origens que não são iniciadas em scripts em execução no navegador. Se esses recursos da API REST receberem solicitações HTTP não simples de origem cruzada, será necessário ativar o suporte a CORS. Essas solicitações não simples, vocês conseguem olhar uma lista do que é considerado não simples, né? Então, por exemplo, no API Gateway você consegue restringir quais headers ou cabeçalhos e métodos são permitidos e que domínio da origem também é permitido, para que você possa configurar o menor privilégio e permitir que o API Gateway lide com isso para você. Então aqui no exemplo, né, você consegue listar quais cabeçalhos aqui você consegue permitir. No API Gateway, nós falamos então de 3 camadas de segurança na API, né? O controle de acesso, utilizando aqueles 3 tipos de authorizers, a validação de solicitações, né, com parâmetros como por exemplo, query string e headers, ou a validação de JSON Schema, modelo de JSON Schema, e também falamos do CORS. Aplicação segura em todas as camadas. Sua aplicação serverless deve usar várias medidas redundantes em cada camada. Antes da gente falar aqui de segurança no Lambda, né, eu quero deixar aqui claro que em vez de se concentrar apenas na proteção de uma única camada externa, quando a gente estava falando do API Gateway, por exemplo, você deve aplicar uma abordagem de defesa em profundidade, com vários controles de segurança. Para entender melhor, uma analogia bem interessante é como descascar uma cebola. Pensa numa grande cebola em que você tem várias camadas que você vai precisar passar por elas, e quando você chegar ao núcleo dessa cebola, você provavelmente já vai estar chorando. Então esse é o sentimento, né, pensando assim, que você deve passar aos atacantes. Pensando em arquitetura serverless ou em qualquer outro tipo de arquitetura, você deve aplicar camadas de segurança redundantes. Então vamos adicionar algumas camadas a esta cebola, né? Vamos falar aqui do Lambda. Se você estiver usando o AWS Lambda, não precisa se preocupar com segurança, porque a AWS faz tudo por você, certo? Errado. No AWS Lambda, é verdade que em serverless você tem que fazer muito menos, mas você ainda tem alguma responsabilidade. Esse aqui é o modelo de responsabilidade compartilhada para o AWS Lambda. Para o Lambda, a AWS ela vai gerenciar para você os serviços de infraestrutura, de base, de zonas de disponibilidade, o sistema operacional, a plataforma de aplicativos, incluindo coisas como proteger o seu código em repouso e proteção de redes, a criptografia dos seus códigos, a at rest, né, em repouso. No entanto, você ainda é responsável por coisas como a segurança do seu código, né, o armazenamento e a acessibilidade de dados confidenciais e a configuração de gerenciamento de identidade e acesso, ou IAM, para o serviço do Lambda e dentro de sua função. Então, como é que funciona? O IAM para Lambda ele tem 2 lados. Aqui nós temos o Resource Policy, ou seja, o Lambda ele é um serviço que
que é trigado baseado em evento, e existem algumas dúzias de serviços que podem acionar o Lambda, né? Mas você deve restringir isso aos serviços ou recursos específicos que devem invocar a sua função. Esse é o Resource Policy, ou seja, lá você vai definir nessa policy quem pode executar a sua função. Você vai criar uma policy, por exemplo, permitindo que o API Gateway XPTO possa executar essa função. Essa é a Resource Policy. Do outro lado, você precisa, imagina que o seu Lambda ele precise fazer uma query numa tabela do DynamoDB, precisa fazer alguma ação no S3, ou basicamente ele precisa logar no CloudWatch Logs. Para isso, o seu Lambda ele precisa assumir uma função do EAM, ou uma role. Ele precisa de uma execution role. Essa role ela tem basicamente duas policies distintas. O Access Policy, que são as ações que você vai permitir a sua função tomar, né? Então, nessa policy, você vai definir o que o seu Lambda, sua função Lambda pode acessar, DynamoDB, S3, CloudWatch Logs, né? É importante dizer que você precisa sempre colocar o menor privilégio nessas políticas, né? Então, por exemplo, você não vai simplesmente permitir que o seu Lambda tenha acesso ao DynamoDB. Você vai permitir que ele tenha acesso à sua tabela XPTO do DynamoDB e o acesso necessário, como por exemplo de leitura ou de escrita. E nós temos também o Trust Policy. Cada função, cada role do IAM, você precisa criar uma Trust Policy para que a função Lambda assuma essa role. Então, nessa policy, Trust Policy, você vai permitir que a sua função Lambda possa assumi-la. E você tem que especificar isso nessa policy. Então, aqui você tem dois lados e três políticas de IAM para aumentar a segurança em profundidade de sua aplicação serverless. Aqui nós temos um exemplo de política do IAM baseado em recursos, ou seja, esse é um exemplo de Resource Policy. Aqui você está permitindo a ação de invoke function do seu Lambda sum function, você está especificando qual Lambda da sua conta, dessa região, que os serviços do S3 e API Gateways possam executar. Né? Então, pensando na nossa arquitetura, que tem o API Gateway chamando um Lambda, é basicamente essa policy de recurso que você tem que definir, né, pensando aqui no API Gateway, para que o API Gateway consiga invocar a sua função Lambda. Vamos mudar um pouco agora para vulnerabilidades de aplicativos. Né? Quais as vulnerabilidades mais comuns encontradas em aplicativos serverless? Bom, algumas delas estão listadas aqui, como por exemplo DDoS, o CORS que nós comentamos, Cross-Site Script, SQL Injection. Então, vamos começar um pouco a falar sobre o DDoS. Para aqueles que não estão familiarizados com isso, com o DDoS, um ataque distribuído de negação de serviço é uma tentativa maliciosa de interromper o tráfego normal ou ao sobrecarregar o aplicativo com tráfego de muitas fontes. Por exemplo, se eu tenho milhões de aplicativos, de devices IoT chamando minha aplicação, né, como que eu consigo mitigar esse tipo de ataque e definir que realmente é um ataque com mitigações de DDoS? Os ataques eles podem mirar as suas APIs, suas distribuições do CloudFront e até mesmo as suas hosted zones, no Route 53, nesse caso. A primeira prática aqui recomendada nessa arquitetura é evitar expor o seu API Gateway diretamente ao público. Nesse caso, o seu API Gateway ele deve ser acessado exclusivamente pelo CloudFront. E existem algumas maneiras de se fazer isso. Você pode, por exemplo,
habilitar uma API Key que só o seu CloudFront conhece para poder chamar o seu API Gateway, dentre outras formas. Com isso, você diminui a superfície de ataque. Você tem uma superfície a menos. Pensando nisso, você vai ficar com Route 53 e com CloudFront. E aí que vem uma boa notícia. A AWS possui um serviço que é o AWS Shield, que é um serviço de segurança para mitigação de ataques DDoS, que possui duas modalidades. O AWS Shield Standard, que atua na camada 3 e 4, o que vai fazer com que evite ataques de SymFlood e UDP Floods ou outros ataques de reflexão, por exemplo, já embutidos nos serviços do Amazon Route 53 e do Amazon CloudFront. Você também tem o Amazon Shield Advanced, que aí, com um custo adicional, você tem proteção na camada 7, que evita, por exemplo, ataques de HTTP Flood. E você também pode contar com uma equipe de respostas da AWS para análise de engenharia de tráfego. Um outro componente que podemos adicionar na nossa camada aqui de APIs do CloudFront é o AWS WAF, ou o nosso Web Application Firewall, ou Firewall para aplicações web. O WAF ele oferece controle sobre qual tráfego permitir ou bloquear seus aplicativos da web, definindo regras de segurança da web personalizáveis para bloquear padrões de ataques mais comuns. Ele é tão simples quanto você definir o ataque que você quer bloquear. Aqui nós temos um exemplo. Você vai criar uma ACL no WAF, você vai anexar regras a essa ACL e você vai anexar essa ACL a algum recurso, por exemplo, ao CloudFront. Nesse exemplo, nós temos uma ACL com 4 regras. Então, na primeira, vocês conseguem observar que eu estou permitindo somente requisições que venham dos Estados Unidos. Ou seja, se sua aplicação não precisa receber requisições da China ou de outra parte do mundo, você consegue fazer esse tipo de controle de tráfego utilizando o WAF. Você consegue colocar uma regra, igual está aqui, para bloquear requests que tenham possibilidades de cross-site scripting ou XSS. Tão simples quanto. Você pode bloquear payloads, né, que tenham o tamanho de 1 kilobyte. Por exemplo, dependendo da sua aplicação, você entende como ela vai funcionar. Pode ser que nessa aplicação eu não tenha requests com 1 kilobyte. Isso eu posso entender como uma request maliciosa, então eu consigo bloquear. Eu posso adicionar uma regra aqui, por exemplo, para bloquear ataques de SQL injection, já na minha camada de API, ali no CloudFront, né, na minha camada de cache. Dentre outras coisas listadas aqui na direita, por exemplo, que eu consigo fazer. Né? Então, consigo limitar o tamanho de request, igual eu comentei, consigo implementar qualquer regex que eu queira para controlar o tráfego utilizando a AWS WAF. Já que a gente comentou aqui da última regra do SQL Injection, vamos falar um pouco sobre ele, que é um dos principais riscos de segurança de aplicações webs listado pela OASP Top 10. Antes, um warning. Não tente os seguintes exemplos em qualquer sistema que você não possui. Eu sei que vocês não vão fazer isso. Mas entrando aqui no SQL Injection, o que seria o SQL Injection? Ele é um ataque que vai adicionar SQL extra que o seu código vai executar. Então, por exemplo, se o seu código está montando uma query de SQL como essa, select all from contacts where email é igual a abc@domain.com, ele vai trazer os contatos que tem esse e-mail. Agora, se no lugar desse abc@domain.com eu adicionar essa string aqui, eu adiciono abc@domain.com, aspas simples, ponto e vírgula, drop table, contacts, ponto e vírgula, traço, traço. Basicamente, ele vai concatenar isso, ele vai acrescentar na sua query.
E aí, o que isso vai virar? Vão virar dois comandos. Ele vai dar o select, já previsto, e depois ele vai dar o drop table contacts. Isso não é uma coisa boa, ele vai dropar a sua tabela de contatos. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, digamos que a sua aplicação ela está esperando uma string com o primeiro nome do usuário. Né? Por exemplo, select all from employees, where fname, first name é igual a alguma coisa, algum nome. Aí, em vez disso, o atacante ele envia esse código aí. Aspas simples, espaço or, espaço, aspas simples 1, espaço, igual, aspas simples 1. O que vocês acham que vão acontecer aqui? Ele vai acrescentar essa string ali no first name e a entrada resultante vai ser avaliada como verdadeiro, como true, não é? Porque aspas simples, ou seja, uma string vazia, ou 1 igual a 1, isso é true, isso é verdade. Nesse caso, o SQL ele vai retornar para você todas as informações dos funcionários como resultado. Vamos dar uma olhada nesse ataque acontecendo no Lambda. Só porque estamos fazendo serverless não significa que somos imunes a SQL injection. As funções do Lambda elas são acionadas por eventos e nesses eventos são enviados parâmetros para a função do Lambda executar. Então aqui você tem esse parâmetro de evento que inclui o SQL injection que vimos antes no campo de nome. No fname você tem aqui aquela string. Se você confiar na entrada do usuário no Lambda e executar usando esse snippet de Java padrão, o que você acha que vai acontecer? Aqui ele está montando a query de SQL e pegando a string, né, uma string qualquer que está vindo aqui. A hora que for montar essa query, ele vai acontecer isso. Vai retornar todos os nomes de usuários da tabela do banco de dados. Isso pode acontecer no Lambda. E a entrada ela pode vir de qualquer lugar. Pode ser de um arquivo S3 que você acabou de ler, ou uma chamada de API Gateway, nesse caso nosso, na nossa arquitetura de exemplo. E aí como que você se protege contra esse tipo de coisa? Você consegue utilizar instruções SQL preparadas ou pré-compiladas. O que é isso? Utilizando aqui o Java de novo como exemplo, você tem o prepare statement, que vai fazer com que ele já deixe pré-compilada uma query de SQL e o seu Lambda ele vai esperar uma única entrada. Né? Nesse exemplo, toda a string ele vai entender como uma única entrada. Ele vai trabalhar, por exemplo, até a aspas simples para você. Então, isso vai evitar que um atacante tente um SQL injection daquela forma. Vai fazer com que ele falhe nesse tipo de ataque. Esse é só um exemplo de SQL injection, tá? Uma outra vulnerabilidade do top 10 da WASP é o cross-site scripting, ou XSS, né? Que ele também é relevante para serverless. Pensando aqui, um cross-site scripting, ele é basicamente um código JavaScript que você vai injetar em um site que um outro navegador de usuário vai executar. Né? Então, por exemplo, como atacante, eu quero introduzir algum código no aplicativo, querendo que esse código seja executado por um de vocês. Então, um exemplo é que eu poderia inserir a primeira tag de HTML, né, ao executar no navegador, esse código aqui do cliente, né, ele irá aparecer como um alerta com o cookie do usuário. Ou, pior ainda, né, eu poderia roubar esse cookie enviando para um servidor que eu possuo. Então, esse seria um exemplo, né? Aqui eu estou mandando, naquela imagem, eu estou enviando o cookie para um servidor que eu possuo, pensando que eu sou o atacante.
Vamos dar uma olhada como que esse último ataque ficaria com o cliente das vítimas, né? Aqui tem um trace do Firebug do que aconteceu nesse tipo de request. O navegador ele fez um pedido e aí eu posso ver que aqui eu já consigo verificar que não é seguro, só que como usuário de aplicativo, né, isso daqui ele não é visível para mim, porque acontece em segundo plano, ele não vai alterar a interface do usuário. E se você olhar aqui do outro lado, na direita, você consegue ver que o pedido inclui o cookie roubado. Então, existem várias variações de cross-site scripting. Esse é só um exemplo. Só que o princípio ele é o mesmo: injetar um JavaScript em um site para que outros executem. E embora os web frameworks modernos eles tenham proteção integrada contra cross-site scripting, os desenvolvedores ainda são responsáveis por validar a entrada do usuário e muitas vezes cometem erros. Então, por isso é importante aplicar segurança em várias camadas. Por isso é importante colocar também a mitigação de cross-site scripting na camada exposta para a web, no CloudFront ali, com o AF, né? Agora falando um pouco de práticas de codificação segura. Você deve ter notado que ainda não falamos sobre proteger o acesso a banco de dados relacional. Na nossa arquitetura que a gente tinha listado também o Aurora Service. A razão disso é que é mais sobre práticas de codificação do que decisões arquiteturais. Pensando aqui na segurança de uma conexão com MySQL, é claro, você deve proteger esse acesso na porta 3306 com recursos do VPC, como Security Groups, Network ACL, mas os bancos de dados relacionais, eles exigem connection strings com o nome de usuário e password. E você manipular esse tipo de coisa é de extrema importância. Aqui você tem um código de como você normalmente se conectaria a um banco de dados MySQL utilizando Node.js, o que é similar a Python, Java, né? E aí como que você deve acessar essas credenciais em seu código? Bom, você pode deixar hard-coded no seu código, certo? E nós fazemos isso, porque é fácil de configurar, só que a gente sabe que é ruim. É claro, você vai fazer isso em tempos de desenvolvimento, para você testar de uma forma mais rápida, só que segredos, né, senhas legíveis por humanos, são sempre uma má ideia. E você também pode publicá-las acidentalmente no seu repositório, para que outros desenvolvedores vejam, ou até mesmo para o mundo inteiro ver se o seu código está público. Então não, né? Não vamos deixar hard-coded. Outra coisa que você pode fazer é utilizar variáveis de ambiente ou arquivo de configuração. Então, beleza, podemos fazer isso. No AWS Lambda, ele oferece suporte a variáveis de ambiente, o que significa que você pode passar variáveis programaticamente para sua função em tempo de runtime. Como alternativa, você pode extrair um arquivo de configuração de algum lugar, como o S3 ou DynamoDB também. Mas sabemos que ambos já são muito melhores do que hard-coded, porém você vai precisar ter um mecanismo de criptografia, né, para que você possa criptografar, descriptografar e armazenar com segurança essas senhas. De nada adianta você deixar hard-coded na variável de ambiente ou no arquivo de configuração, seria a mesma coisa. E a gente sabe que isso é complicado de se fazer. Então, como que a gente faz? Você usa um gerenciador de segredos que vai te fornecer simplicidade e uma segurança adicional. Na AWS, nós temos o AWS Secrets Manager.
O Secrets Manager, ele é um serviço totalmente gerenciado pela AWS, que vai permitir com que você armazene as suas credenciais de forma segura, como um cofre de senha mesmo, vai oferecer métodos de SDK para poder recuperar essas senhas, e você tem também um controle de acesso com o IAM, ou seja, você consegue naquela access policy da role de execução do seu Lambda, você consegue permitir que acesse apenas o seu secret X para pegar as credenciais de acesso do seu banco de dados, por exemplo. No Secrets Manager, você também consegue rotacionar os seus segredos, né, para aplicar isso em RDS, né, Redshift, Dynamo, por exemplo, também. Então, assim, o Secrets Manager não só facilita a sua vida, né, mas também aplica as melhores práticas de segurança para lidar com segredos. Agora, em todos esses casos, estamos usando credenciais de bancos de dados. E muitas vezes todos usam as mesmas credenciais. Sabemos disso, não é? A este ponto, você pode ver que isso é ruim. Então, não seria bom se pudéssemos torná-lo mais seguro usando diferentes credenciais por usuário e controlá-lo tudo centralmente com o IAM? Isso é possível. Você pode autenticar em sua instância de banco de dados utilizando o IAM. Dessa forma, você não vai precisar utilizar mais um usuário e senha para banco de dados. E ao invés disso, você vai usar um token de autenticação que o RDS vai gerar mediante a uma solicitação e que é válido por 15 minutos. Dessa forma, né, você pode conceder permissões para acessar o RDS, o Request Token de autenticação via IAM. Né? Então, de novo, você tem a Access Policy no seu Lambda, você permite com que ele acesse o RDS para pegar essas credenciais temporárias. Né? E aí você pode, é claro, esquecer as credenciais tradicionais de banco de dados. Bem legal isso, não? Agora, olhando para todos os elementos que introduzimos até agora, aplicar segurança em todas as camadas significa que a sua aplicação serverless ela deve usar várias medidas redundantes em cada camada, que também é chamado de defense in depth ou defesa em profundidade, que comentamos anteriormente. Né? Então, assim, de novo, nada adianta você ter controle de segurança no Lambda se você está deixando passar qualquer request ali no API Gateway, no CloudFront. Então, você ter proteção em cada camada vai dificultar a vida do atacante na hora de tentar algo malicioso na sua aplicação. Então, de novo, né, pensando na analogia com a cebola, chegar ao núcleo da cebola vai levar várias camadas e lágrimas ao longo do caminho. Então, assim, o modelo de ameaça de aplicativo ele vai ser sempre o mesmo, tá? O que vai mudar é a abordagem e as ferramentas das quais você utiliza. Falando em segurança, é muito mais abrangente do que isso. Aqui eu dei alguns exemplos justamente para deixar essa mensagem, seja em arquitetura serverless ou em outras arquiteturas, você precisa aplicar segurança em várias camadas, né? Você precisa aplicar segurança em profundidade. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Espero que tenham aprendido muito com essa apresentação. Peço por gentileza que forneça-nos feedback para que possamos melhorar e muito obrigado.